Caras alunas, caros alunos, continuando o nosso esquema utilitarista, aqui no anexo 2b, vamos dar um passo com relação aos hedonistas, sofistas, que acabamos praticamente de estudar. Agora com um sistema diferente, e um sistema que, do ponto de vista geohistórico, justamente ultrapassa a filosofia do apogeu. A filosofia do apogeu é a filosofia de Platão e Aristóteles. A obra de Platão, os 40 Diálogos, e aquela obra profícua de Aristóteles, considerado assim, é o polígrafo da antiguidade, quer dizer, quem mais escreveu na antiguidade, filosofia. Agora nós estamos numa fase de transição do ponto de vista geohistórico, e aqui nós vamos encontrar dentro deste critério do utilitarismo o útil como sendo aquilo que moralmente deva ser feito. Vamos encontrar aqui um filósofo chamado Epicuro de Samos. Epicuro, os chamados epicuristas. Nós temos que fazer atenção, dar atenção a um fato aqui extremamente importante, que a palavra epicurismo, ela tomou um sentido justamente com o Império Romano, porque aqui nós estamos no século III a.C., não é? E ela foi uma filosofia alternativa, digamos assim, tanto no século III a.C., na Grécia, quanto no Império Romano, a filosofia do estoicismo, ou alternativa, uma filosofia que nasce em contrafação ao estoicismo. É interessante notar isso, não é? Porque o estoicismo na Grécia, Zenão de Eleia, Zenão de Sísifo, o estoicismo, ele nasce como, digamos, uma perspectiva racional bruta, é uma espécie de tirania da razão sobre tudo, absolutamente tudo, onde o sentimento tem que ser absolutamente cerceado, Não sentir. O ideal do estoicismo é apatheia, apatem, não sentir, não sentimento, o ideal do sentimento. E aí não, vem Epicuro e fala, não, peraí, precisa ser valorizado sim, mas vem dentro de um contexto que é o contexto do prazer. Ele entra no contexto do prazer, quer dizer, no contexto hedonista, para ser crítica do estoicismo. E epicurismo, depois no Império Romano, visto sob a ótica do estoicismo, é sinônimo de hedonismo, porque ele vira um certo hedonismo. Ele vira o hedonismo dos sofistas no Império Romano. No Império Romano. Aí vira deboche, não é? É sinônimo de deboche, digamos assim, pelos romanos. Estoicos, claro, que é uma filosofia, do orgulho de saber, do orgulho de saber o que vai acontecer, saber que eu não posso absolutamente caminhar contra o meu destino, que vai ser fatalmente aquele, não é? Bom, Epicuro já se coloca aí, de uma maneira diferente, já se coloca aí dentro, digamos, do sentimento, eu diria mais do que do sentimento, dentro do prazer, e aqui é o útil, é o prazer é o que é útil como critério de moralidade, como aquilo que deve ser feito. Olhando seus fragmentos, nós vamos não levar em consideração aqui o lado estoico, a sua crítica ao estoicismo, mas vamos nos preocupar mais com o passo que ele dá. O passo à frente, quer dizer, uma evolução que ele faz com relação aos hedonistas, com relação aos sofistas. Nós vimos que a sofística era justamente a moral do gozo imediato.
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Um prazer perdido não volta. Então, cabe ao homem usufruí-lo de qualquer jeito, tal como ele se nos apresenta. É este o prazer que eu tenho que fazer. É o primeiro e o que está à frente. Acabou-se. Bom, Epicuro não pensa assim. Epicuro já traz, digamos assim, um mínimo de racionalidade para o prazer. Não é? E, justamente, ele vai mostrar que o prazer não é igual. Não é igual. Primeiramente, a grande impronta, o grande posicionamento de Epicuro é justamente fazer valer um dado que nasce e que está adstrito a toda a filosofia, que é justamente o dado da sabedoria. É preciso saber, é preciso levar em consideração a sabedoria para tudo. E em se tratando do prazer, trata-se de uma sabedoria sobre o prazer, ou da sabedoria do prazer, ok? Então não se trata de gozar só não, trata-se de saber gozar para melhor gozar. Saber gozar é mais importante do que gozar. Saber usufruir do prazer é mais importante do que o prazer. E aí ele vai levar em consideração, naturalmente, né, o que vem depois. Aí ele vai levar em consideração, né, como chamaríamos hoje, o the day after, né? O the day after, né? O dia seguinte está totalmente adstrito. Ele não fala assim, claro, sou eu que estou falando, né? Mas as consequências, os efeitos do prazer são tão importantes quanto o próprio prazer. Um prazer que me leva à morte, um prazer que me leva à desgraça, um prazer que me leva à destruição, um prazer que me leva ao caos, não é prazer. Um prazer que me leva à dor de cabeça, um prazer que me leva a, digamos, que prazer é este? Que prazer é este que me leva ao caos? Que prazer é este que me transtorna depois dele de tal maneira que seria melhor não usufruí-lo? Então, este é o espírito, digamos, né, com o qual Epicuro enfrenta justamente a dinâmica do prazer. E ele vê então que existe uma dificuldade aí dentro, e que existe uma ambiguidade em se tratando do prazer. Quando se fala em ambiguidade do prazer, creio que Epicuro é o primeiro a nos chamar a atenção em seus fragmentos para isso, de uma maneira implícita. Ele não fala em ambiguidade do prazer, mas ele mostra que há, digamos, uma divisão de prazeres. Ele mostra que, para dividir, eu preciso de um mínimo de racionalidade. Não é? E ao estabelecer uma divisão, ok, eu vou distinguir. Eu não posso entrar, digamos, neste clima do utilitarismo sem distinção possível. Por quê? Porque eu estaria, sem dúvida alguma, me levando ou fazendo com que a minha estrutura caminhasse no sentido, muitas vezes, da morte e do caos e da morte, para mim e para os outros. É claro que a primeira perspectiva em se tratando de Epicuro não é a alteridade, mas nós vamos ver que a alteridade está implícita também na sua filosofia. Vamos ver aqui agora, não é? De certa forma sim, e eu diria muito, não é? Quando ele fala, por exemplo, em filia, que é o seu ideal, a amizade, está falando em alteridade, claro, né? No sentido mais absoluto do termo. Então, Epicuro, ele dá esse passo. Como é que ele fala numa divisão? Que divisão é esta? Ele fala o seguinte: existem prazeres que são naturais. Existem prazeres que são naturais, necessários. E existem prazeres que são naturais, não necessários. E existem prazeres que não são naturais, nem necessários. Tá? Então, vamos lá. Prazeres naturais, não naturais. Naturais, necessários,
naturais, não necessários. Nem naturais, nem necessários. Ok? Para Epicuro, bastaria ao homem usufruir dos prazeres naturais necessários. O resto, não é? Ele pode muito bem, segundo Epicuro, não é? Ele poderia muito bem se abster, não é? Com vistas, naturalmente, com vistas a uma, digamos, evolução melhor, ou não diria nem evolução, né? De uma consecução melhor, né? Digamos assim, dentro da estrutura da sua própria vida sentimental, da sua vida afetiva, da sua vida amorosa. Então, satisfazer apenas aos prazeres naturais necessários, né? E como eu disse, isso significa sempre um mínimo de racionalidade, esse é o critério, não é? Saber usufruir do prazer para melhor aproveitar, mais e melhor, não é? Então, do gozo imediato dos sofistas, nós caminhamos agora para uma reflexão sobre a valorização do gozo, né? O valor do gozo, né? Para que ele não seja banalizado, ok? Então, a grande dificuldade que Epicuro vê é a possibilidade de uma banalização do gozo, né? De uma banalização do prazer, ou mesmo, não é? De se levar em consideração essa tendência de qualquer jeito, quer dizer, a tendência para o prazer, né, me levar muitas vezes à destruição, à morte, ao caos. Nós vamos ver que tanto prazer quanto sentimento nele possui esta ambiguidade. Gente, não se trata aqui de minimizar o prazer, pelo contrário, Epicuro quer a partir do prazer, mas quer mostrar e valorizar a possibilidade maior, ou melhor, né? Melhor e maior, maior ou melhor. Ele, quando elabora, digamos assim, a sua filosofia, ele parte de um elemento físico, que é um elemento do jardim, não é? Por isso que se fala do jardim de Epicuro, os jardins de Epicuro, não é? É um espaço fixo, físico e fixo, né, e físico, não é? Que naturalmente nos leva a uma percepção, né? A uma percepção que é a percepção de uma alegria. Ao jardim se vai, não é? E não se vai sozinho. É interessante que os estoicos, né, estoar é porta, né, eles ficavam junto aos muros, junto às portas de Atenas, né, e os epicuristas nos parques, nos jardins. E nós sabemos o que é um jardim suspenso de uma cidade antiga. Eu os conheço, né? Eu que morei em Roma há muito tempo, né? E muito perto de um desses jardins, ali atrelado, muito perto da Basílica de Santa Sabina, no Aventino, eu morei justamente ali pertinho, né? Tinha o Giardino degli Aranci, né? Os jardins das laranjeiras, né? E era, digamos assim, um jardim suspenso, onde se vai, né? Laranjeiras de todo tipo e de toda espécie, não é? Lindas árvores, um espaço enorme de laranja, mas suspenso, porque embaixo é o Aventino, uma das 7 montanhas em Roma, né? São, enfim, né? O Aventino, e ali dali se contempla a cidade toda, não é? O Tibre, não é? A sinagoga, o bairro judaico, né? O Tibre, Trastevere, né? O além do Tevere, né? Além do Tibre, não é? E aquilo ali de noite, num verão, com um luau, nossa, é o espaço físico mais bonito do mundo, nada melhor do que aquilo. Para quê? Para ir, mas não para ir simplesmente só. E aqui entra, digamos, né, uma outra metáfora. O jardim você desfruta, né, para amar. É o lugar do amor, é o lugar da convivência, é o lugar da amizade. Vejam que amor na filosofia grega, não é?
nós vamos ver, e ele é posterior a Platão, não é? Platão no banquete, né, no diálogo banquete, já via que expunha, digamos assim, o amor a partir de três, digamos, características, ou três amores, não é? Ou três possibilidades de se amar. A primeira delas é o amor erótico, é o amor eros, quer dizer, é o amor que me dá prazer, é o amor para o meu prazer, sou eu à frente, não é? A segunda é o amor filia, é o amor de amizade. Este é o amor de Epicuro. Não é? Filia quer dizer amizade, não é? Este é o ideal de Epicuro. Não é? O interesse não está no meu prazer, mas no amor pelo amor. É um amor que dá prazer por ser amor, amor por amor. E o terceiro, para Platão, é o amor agápico, é o amor de doação, agape, né? Que depois, né, vai se chamar caridade, caritas em latim, né? Agape, caritas, né? É o amor, né, digamos, de doação, de entrega, então é o outro, é a alteridade. Isso é depois. Né? Aqui é amo porque amo, né? Amo o amigo. Por que este é o ideal de Epicuro? Porque para ele, não é, o amor só tem sentido se for amor pelo amor. Para ele, este amor só tem sentido se for um amor prazeroso, um amor que dê prazer. É isso que está em jogo, não é? Quer dizer, é um amor que não cobra, é um amor que não pressiona, é um amor que existe, né? independentemente, né? de qualquer consideração, de qualquer condicionante, de qualquer condicionamento. Ele existe, pronto, acabou, é assim que funciona. Por isso que a amizade para Epicuro é, digamos assim, um ideal. É o ideal que vai me levar, né, a um ideal, digamos, maior, não é? E que vai provar que os prazeres do intelecto, os prazeres do pensamento, os prazeres, digamos, da percepção da inteligência são maiores até do que os prazeres do afeto. Então, os prazeres do afeto, os prazeres sentimentais têm que me levar, têm que me conduzir, né, a uma imperturbabilidade pessoal, né, como consequência. Quer dizer, vejam bem, a filia é aquele amor que nasce no jardim, que nasce com amizade, que nasce com amor no sentido de que amo porque amo, que me leva, que me outorga, digamos, a imperturbabilidade, que ele vai chamar de ataraxia. Não é? É o amar sem problemas, e que me leva, digamos, né, a este ideal, onde eu vou estruturar-me, digamos assim, né, ou estruturar a minha vida. A partir daí, então, é a estrutura da minha vida, quer dizer, uma vida prazerosa que tem um depois. É uma vida prazerosa que existe dentro de um outro contexto. É uma vida prazerosa que vai, naturalmente, portar, né, produzir, né, um resultado. Não é aquilo, foi bom enquanto foi e aí acabou. Não. É um prazer que não é só uma catarse, né? Que não é só, digamos, um fluir, né? E que existiria sem, digamos, um antes e um depois. É ele e acabou. Não é? Para Epicuro, ele está dentro, digamos assim, de um contexto. Não é? Então, vejam bem, esta maneira de contextualizar o prazer, esta forma, né, esta busca, não é, de uma contextualização, este mínimo de racionalidade que Epicuro traz para valorizar o gozo, como eu falei, não é super importante e fundamental saber gozar para melhor gozar, é fundamental eu levar em consideração o que vem depois e esta filia como ideal da amizade,
onde não há cobrança, onde ninguém cobra nada de ninguém, existe e pronto. Ele ama porque existe, ele ama porque ama, não é? É este, digamos assim, o ideal de Epicuro que vai me levar para a ataraxia, que vai me levar para aquela imperturbabilidade, não é? Que não é absolutamente considerada dentro do hedonismo. Por isso, o Epicuro de Samos, ele dá um passo real com relação ao utilitarismo. Não é? Ele sai do hedonismo crasso e ele é crítica para o hedonismo crasso e passa então a uma consideração do prazer pelo prazer, mas dentro de um contexto digamos, muito interessante na filosofia grega. Muito obrigado.